Pai, obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, pela sua família, pelo seu ministério. Que o Senhor continue a guardar, ó Pai, proteger. Que o Senhor continue a usá-lo com poder, graça e sabedoria. Abençoe essa palavra que será ministrada pelo teu filho nessa manhã. Que o Senhor flua, Senhor, através dele sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra novamente a sua Bíblia. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. É o texto base da aula dessa manhã. Você que tem a revista vai perceber aí na lição de número 3. Na revista está colocado assim os versículos 1 a 3, depois 6 a 9. Mas eu vou do 1 ao 9 direto, até para a gente não perder nenhum detalhe que tem nesse texto, que é extremamente importante para a construção do nosso pensamento aqui essa manhã. Amém, irmãos? Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Nós estamos diante de um texto que pode ser catalogado naquela categoria de textos da igreja que a gente lê muito e não pensa nada, não é? A gente lê direto esses textos, mas não para pensar na profundidade deles. Não para observar o que existe na construção do texto. Essa é a minha principal ideia aqui essa manhã. Extrair desse texto verdades que eu acho que são decisivas para a nossa vida. À luz do tema dessa aula, se você quiser acompanhar, vai estar tudo aí. Eu só não coloquei exatamente como estão nos pontos ali, para facilitar, para ficar mais fácil para você. O tema da nossa aula é Deus, a ação de Deus e as potencialidades humanas. Para ficar bem claro, irmãos, Deus pode tudo, amém? Ele pode tudo, Deus pode tudo. Deus pode realizar qualquer coisa, só que Ele propõe uma parceria, o que para mim já é uma coisa extraordinária do ponto de vista da fé, de que eu tenho um Deus que pode fazer qualquer coisa, mas não faz. Pede a minha parceria. Ou seja, é um Deus que prefere me ensinar no processo do que fazer tudo e entregar pronto para mim. Nós não temos um Deus shopping, que você vai, compra e vai para casa. Temos um Deus do processo. Deus é muito mais parecido com o agricultor do que com o shopping. É um Deus que põe a mão na massa. O Deus do Gênesis aparece curvado com a mão na terra. A Bíblia diz que Ele plantou, não criou, plantou um jardim. Então você tem um Deus que trabalha. Aliás, uma das verdades bíblicas esquecidas pela igreja moderna é que Deus atua devagar. Lembra disso? Deus é devagar. Irmãos,
Quando Adão errou, Deus podia estalar os dedos e acertar tudo. Ele arrastou milênios, trabalhando com profetas, levantando homens, levantando mulheres, ensinando uma coisa aqui, outra coisa ali, aparecendo numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo. É um Deus que aparece, depois desaparece, é um Deus que cria, é um Deus que vai ensinando devagar, é um Deus da santa parceria. E até hoje Ele permanece o mesmo. Então, acredite, o grande milagre de Deus na sua vida não vai ser um estalar dos dedos divino e a coisa vai fluir. É um Deus do processo. Deus da construção paciente da vida. Isso dá trabalho, mas é tremendo. Amém? Deu para entender? Ou seja, um dos aspectos distintivos da nossa vocação cristã é a gente usar as nossas capacidades que foram dadas por Deus para realizar a missão de Deus no mundo. Isso é distintivo da fé cristã. Potencialidade humana doada pelo próprio Deus para trabalhar na obra do próprio Deus. Ou seja, Ele mesmo chama para a obra, que Ele mesmo capacita, que Ele mesmo usa. Todo o processo começa nele, parte dele, é catalogado por Ele, capacitado por Ele, e o final de tudo isso, a glória é dele. Tudo gira em torno de Deus. Ou seja, ser cristão é ser servo, é estar à disposição. Eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração hoje. Ser cristão é estar à disposição. Não existe cristianismo parasitário. Não existe o cristianismo daquele indivíduo que fala, eu não faço nada, eu só vou à igreja. Ninguém vem à igreja, nós somos igreja. A gente vem ao templo. Não existe cristianismo parasitário, aquele indivíduo que fica só no templo, sugando realidades sagradas. A fé cristã é feita a serviço, em serviço, à disposição. Nossa fé se faz assim, se legitima assim. Ela é uma fé do convívio, do conflito também, das coisas complicadas da vida. Essa é a genuína fé, é o que a gente vai ver aqui essa manhã. Agora, o problema, quando se trata da ação humana, chama-se limite. Toda potencialidade humana é marcada pelo limite. Nós somos limitados. Uma frase de uma música antiga diz que nós somos perecíveis ao tempo. Todo ser humano nasce com a marca do limite. Dizem alguns filósofos que é por isso que a gente não poderia dar a ninguém no dia do aniversário parabéns. A gente devia dizer meus pêsames, você tem um ano a menos. Não é? A gente nasce, o Lewis Carroll, autor do livro Alice no País das Maravilhas, diz que a gente faz desaniversários. É verdade. A gente vai diminuindo, é que a gente não gosta de pensar nisso, ainda bem, a gente tem uma visão um pouco mais otimista da vida. Tanto que a gente criou a melhor idade. Mas deixa para lá, né? Somos limitados, não somos? Nós temos limites. É por isso que os filmes que a gente mais ama ver são de super-heróis, que é para dar aquela sensação estranha de que eu poderia ser mais, mas não sou. É alimentar o sonho medíocre de um dia poder voar. Alguns historiadores dizem que é por isso que os grandes heróis vestem a cueca por cima da calça, é a revolução da testosterona, a vontade de ser mais homem do que de fato é. Somos limitados, o humano é marcado pelo limite, esse é um grande problema. O pecado afetou a nossa qualidade, o nosso discernimento daquilo que é bom. Nosso limite influencia a mente também. É por isso que a gente carece tanto do auxílio do Espírito Santo. Não podemos fazer nada sozinhos. Na fé cristã é preciso conjugar o tempo todo o equilíbrio entre a ação de Deus e a minha potencialidade. São dois erros graves. Primeiro, achar que Deus faz tudo. Segundo, achar que eu faço tudo. Na fé cristã é interessante a busca do equilíbrio por causa disso. É tão desonesto eu achar que eu posso fazer tudo, quanto eu achar que eu também não posso fazer nada. As duas realidades precisam coexistir em pleno estado de equilíbrio. Isso só acontece quando eu entendo que a minha potência humana tem limite. E é aí que entra o Espírito Santo, potencializando os limites que eu tenho e me fazendo chegar aonde Deus quer que eu seja, onde Deus quer que eu chegue, aonde Deus quer que eu entenda. Isso é extremamente importante. No texto de Josué, tem um embate aqui poderoso com essa placa do limite. É por isso que eu amo esse texto. Esse texto já começa com um limite devastador. A Bíblia começa mostrando que Moisés chegou no limite dele. Capítulo 1 de Josué já começa marcando uma ruptura violenta na história da nação de Israel. Começa mostrando, o texto tem
escrito quase que um lamento de Deus. O texto começa com Deus dando notícia de morte. É Deus dizendo: ó, meu servo Moisés está morto. Lembrem que Moisés subiu ao monte na frente do povo e não desceu. Lembrem que Moisés não teve enterro. É Deus quem fala: Moisés morreu. Ele subiu lá e não desce mais. É meu, guardei para mim. Está na Bíblia isso. Ninguém sabe onde fica até hoje o túmulo. E por mais que algumas mentes extraordinariamente teológicas tentem dizer onde está esse túmulo, só Deus sabe. Então Deus chega para Josué e fala: meu servo Moisés está morto. Essa expressão, meu servo, na Bíblia, é quase um título, uma instituição, uma honra. Abraão, meu servo Abraão, meu servo Davi, meu servo Moisés, é alta patente. Só que Deus chega e diz: meu servo Moisés está morto. Para vocês terem uma ideia da importância disso, só no capítulo 1 de Josué, o nome de Moisés aparece cerca de 11 vezes. Parece pressão psicológica. Deus fala para Josué: anda como Moisés, fale como Moisés, viva como Moisés, leia o que Moisés leu, anda como Moisés. Se você fizer como Moisés, eu vou estar contigo. Quase vejo Josué falando: tá bom, Deus, eu já entendi que é Moisés. Não é um negócio complicado? O texto está mostrando o maior de todos os limites que acompanham o ser humano. Os homens não duram para sempre. Homens morrem. Até Moisés conheceu a morte. Irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Pedro, João, Paulo, tudo morto. Ou seja, se esses homens morreram e nós ainda estamos aqui lendo o texto e explicando o texto, é porque Deus ainda conta conosco hoje, já não mais com eles. Então é preciso entender: o ser humano tem limite. Guarda o que eu vou te dizer aqui, ó. Salomão em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 disse isso aqui, ó: o que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, e olha a frase, para onde você vai, não há esforço, nem projetos, nem conhecimento algum. Eu sou um apaixonado pelo livro de Eclesiastes, não apenas por ser filósofo, mas porque eu gosto da nudez, da crueldade do livro. Eclesiastes é um livro que me acerta com a força de um soco na boca do estômago. Eu gosto de Salomão porque ele não fala assim: olha, o que você tiver para fazer, faça, porque vai que Deus gosta de você, estilo Elias, e não deixa você morrer. Ele diz assim, ó: na sepultura para onde você vai. É direto, é cru, chega a ser violento. Ele está dizendo assim, ó: lembre da marca do limite. Irmão, não foi fácil para Josué. Tenta imaginar Josué, que foi servidor de Moisés, que andou com ele o tempo todo, e agora sabe que ele não volta mais, que ele está morto. A referência some do horizonte, e quando Deus vai dar notícia, o que Deus diz para ele? Meu servo Moisés está morto. Substituir qualquer líder já é difícil, agora substituir Moisés é mais difícil ainda. Tanto que até hoje Moisés não saiu do imaginário coletivo do judeu. Engraçado que se você for até nas penitenciárias brasileiras, você encontra alguns Moisés, filho de crente, não é? O nome Moisés é onipresente, qualquer lugar que você vai tem. Um monte de gente que ainda se inspira no nome Moisés. Moisés ficou marcado na história. E Josué agora tem que substituir esse líder. Irmãos, sai de cena um gigante, entra em cena uma possibilidade. Sai de cena um grande homem de Deus, uma história extraordinária. Moisés chega ao fim, Josué está chegando no início. Um está fechando o ciclo, o outro abrindo a porta do futuro. O que é isso para nós hoje? É um perfeito retrato da igreja. A igreja é feita dessa fluência. Uns chegam, outros saem, porque para Deus aqui hoje, guarda o que eu vou te dizer, Deus se preocupa com os vivos, é Deus de vivos, o que significa dizer que ninguém é insubstituível no reino de Deus. Sabe qual é a grande história de todo esse texto aqui, ó? Humildade para sair de cena. Isso é difícil demais. Até Moisés teve que fechar a porta de seu tempo. Isso significa dizer para mim e para você que não existem os insubstituíveis, os heróis, os extraordinários. A fé cristã é feita de pequenos homens, pequenas mulheres, sendo usados por um grande Deus. Essa é a verdade bíblica nua e crua. Pequenos homens e pequenas mulheres podem ser usados por um grande Deus para uma grande obra. Amém?
É por isso que não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens. Não existem grandes pastores, existem grandes vocações que Deus entrega e dá à sua igreja. É tão importante a gente entender isso aqui. Ninguém é insubstituível. Deus trabalha com aqueles que se prontificam. Eu estou dizendo tudo isso para te mostrar uma coisa. Josué não é o centro do livro. É bom ficar muito claro isso. Tanto que até hoje os teólogos discutem a sua autoria. A maioria diz que não, outros dizem que sim. Mas isso não vem ao caso. O interessante é dizer que o centro desse livro é Deus. Não é Josué. Aliás, o centro de toda a Bíblia é Deus. Quando a gente vai falar sobre potencialidades humanas, a gente corre um sério risco de falar do homem e esquecer de Deus. E é um risco que eu não quero correr aqui essa manhã. Jamais devemos perder de vista que o centro da Bíblia é Deus. Podemos aprender e tirar grandes lições dos seus personagens e das suas histórias, mas sem esquecer jamais que ninguém faz nada sem Deus, que a história da Bíblia é a história de Deus, é como Deus agiu, como Deus fez, como Deus salvou, como Deus viu o inferno, como Deus nos libertou. Tudo aqui é para a glória de Deus. Josué não é o alvo, Deus é o alvo. Tudo que Deus faz porque Ele é grande, faz porque Ele é soberano, faz porque Ele é graça. É extremamente importante a gente entender isso. O foco da Bíblia não está em homem algum. Quem é o tema central da Bíblia? É Cristo, o Senhor de todos os homens. Interessante que o próprio nome de Josué já aponta para isso. Quando Josué aparece na Bíblia, o nome dele vem como Oséias, significa salva. Só que aí Moisés vai lá e muda o nome, coloca Josué, que significa o Senhor salva. Uma salvação muito abstrata é perigosa, mas quando a gente tem foco, sabe que o Senhor salva. Josué é o nome para Cristo. Por isso que vem Jesus, o mesmo nome de Josué, o que significa para mim e para você que o Senhor que salva na Bíblia não é nenhum homem, nenhum gênio, é Cristo, o Salvador da nossa história, é Ele quem está conosco, nos salvando de tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. Isso é fundamental para a gente entender. Vamos analisar o que a gente pode aprender sobre Deus e as potencialidades humanas a partir desse texto aqui, que é um texto tão profundo. Primeiro, se você olhar aí na sua revista, ele dividiu, e eu vou dividir com a mesma divisão, vou fazer apenas um ajuste aí. Ele coloca, trabalhar primeiro as potencialidades humanas, no ponto 1 aí, ó. Ou seja, Deus nos criou com propósitos, o que significa que ninguém é inútil. Eu disse isso aqui. Você foi criado para a glória de Deus. Então o principal objetivo nosso aqui hoje é fazer valer esse propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, você não foi criado para vencer, foi criado para a glória de Deus, vencendo ou não. Amém, irmãos? Até no seu insucesso você pode dar glórias a Deus. É um risco muito grande inverter isso e colocar o homem no centro. Deus é o centro, você foi criado para a glória de Deus. Agora olha que interessante, como eu disse a vocês, Deus não vai fazer tudo. Então cruzar os braços e esperar que Deus resolva tudo é zombar do sagrado, é tentar a Deus. O impossível, todo mundo sabe, é especialidade de Deus, mas o possível é nossa jurisdição. É aí que a gente age, é aí que a gente faz. Ou seja, toda vez que a gente age no nosso possível, a gente está fazendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Por isso permitiu que estivesse dentro da área da possibilidade. O problema de muita gente hoje é uma espécie de domesticação de Deus. Tem gente domesticando o Espírito Santo, instrumentalizando a graça. Tem irmão que o sonho dele é que ele nem precisa mais abrir a porta. O Espírito abre a porta, o Espírito destrava e ele entra. O Espírito faz o café, o Espírito faz o café. Tem irmão que leva esse negócio a um nível de delírio monstruoso. É igual, irmão, hoje eu não almocei porque eu não senti. Se você não sentir durante uma semana, morre no final dela. A possibilidade é nossa. Pelo amor de Deus, Deus não precisa de uma imbecilidade gospel para trabalhar conosco. O Deus que trabalha conosco trabalha na santa lucidez, deixando a mente sábia o suficiente para que você seja cristão, inteligente e profundo. Amém? Olha que interessante, colocou aí, ó, Josué estava numa situação muito difícil, e é verdade. A situação de Josué, irmãos, eu estava pensando nisso enquanto me preparava essa aula, eu estava pensando na situação que Josué passou. De ter que do nada, assim, porque Deus leva Moisés, depois Deus vem e fala, olha, meu servo Moisés está morto. Essa frase de Deus é dolorosa, é uma frase cheia de saudade, é uma frase pesada. Moisés, meu servo, está morto. Interessante que Josué já tinha recebido de Deus a ordem para substituí-lo. Se você ler na sua casa Deuteronômio 31, versículos 3 e o versículo 7, está lá.
Deus fala para Josué através de Moisés. Só que não era uma situação fácil. Presta atenção nisso aqui, os israelitas mais velhos já estavam mortos. Josué agora era o líder de uma nova geração, num novo tempo, uma geração inexperiente e o pior, vivendo um atordoado processo de mudanças. Eu preciso lembrar aos irmãos que essa geração que está andando com Josué, da qual ele também faz parte, deu voltas durante 40 anos. Uma geração que foi morrendo aos poucos, um monte de gente morrendo no deserto, sendo sepultado no deserto, para deixar o Egito e suas memórias lá. O que vai entrar na terra prometida é uma nova geração, cujo líder é Josué, com uma mente extraordinária. Não é fácil o momento de transição, aliás, nenhuma transição é fácil. Essa aqui é terrível. O que Deus faz aqui é uma espécie de pedagogia das perdas. Guarde o que eu vou te falar aqui, ó. Perdas estão por toda parte na Bíblia. A Bíblia é o livro das perdas, de como Deus nos ensina a lidar com as perdas. É a pedagogia das perdas. Geralmente a gente só valoriza aquilo que tem quando a gente perde. Não é verdade? É por isso que os discursos de velório são maravilhosamente hipócritas, mas são lindos. Porque a gente só valoriza quando perde. Quanta coisa a gente fala quando perde. Até político, quando morre, fica bom. Não é? A gente só valoriza as coisas quando perde. E Deus sabe disso. Por isso que esse texto é todo pontuado pela lembrança de um nome e de uma história. Moisés. O tempo todo no texto Deus coloca Moisés como nome, referência e lembrança. Por isso, a pergunta que fica aqui essa manhã para nós é desafiadora. Como é que o mundo vai ler o seu nome no futuro? Como é que o mundo vai contar a sua história amanhã? Mário de Andrade escreveu assim: o que é morrer? É lerem o teu nome no futuro e perguntarem: quem foi? Como é que vão ler seu nome no futuro? Quando disserem o seu nome, a sua história, o que o mundo vai dizer? Porque em todas as situações que houverem perdas, sempre algum nome, alguma história, alguma lembrança vai ser evocada, como força, como símbolo, motivação e exemplo. Como é que fica seu nome na história? Escuta uma coisa, a perda é parte fundamental do processo do autoconhecimento. É nas perdas que a gente mostra a alma, o estado da nossa vida. Aí lá em João, capítulo 14, versículos 16 a 18, Jesus percebeu essa sensação no rosto dos discípulos. Olha o que ele diz: não vos deixarei órfãos. Órfão é filho sem pai, experimentando a perda da quebra da referência. E nesse texto é que Jesus faz a grande promessa: eu vos enviarei o Consolador. Que coisa tremenda é saber que Deus percebe as minhas perdas, mas também me envia consolo. Ele sabe equilibrar perdas com educação, perdas com pedagogia, perdas com consolo, perdas com abraço. Ele não tira as perdas, Ele me fortalece nelas. É extraordinário entender isso aqui, ó. Em outras palavras, irmãos, a lição que a gente aprende aqui, olhando para a vida de Josué, nessa perda de Moisés, olhando para Deus e olhando para nós hoje, é tão extraordinário. Nas nossas perdas é que a gente pode aprender grandes coisas sobre Deus. Sabe qual é o desafio aqui hoje? Não perder Deus no meio das nossas perdas. Olha que coisa tremenda. Josué perdeu um grande líder, mas aprendeu a se tornar um. Às vezes as coisas que a gente perde nos ensinam aquilo que a gente não poderia aprender sem a perda. O problema de muita gente é se perder no processo. Josué estava passando uma situação difícil, mas a situação não o moldou, ele cresceu nela. Quer ver uma coisa tremenda? Deus dá 6 ordens diretas para Josué. Eu vou falar uma por uma, que está aí na sua revista, depois você lê em casa. 6 ordens diretas. A primeira, está lá no versículo 2, ele diz assim, ó: levante-se e passe o Jordão. É a primeira ordem direta que Deus dá para Josué. Levante-se e passe o Jordão. Ou seja, sempre vai haver um obstáculo entre o sonho e a realidade. Pode ser um rio, pode ser um mar, uma pedra, uma montanha, pode ser alguém. Porque nunca é fácil uma ruptura, uma transição. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que muita gente brinca, mas não percebe a profundidade. Diz assim: tinha uma pedra no meio do caminho. É isso aqui, ó. Sempre tem alguma coisa no meio do caminho, entre você e a realização, entre você e o projeto. Nenhum sonho de Deus acontece fácil. Aliás, na igreja tem gente que nem sonha mais, porque nem dorme mais. Não é?
A ideia aqui é muito profundo, que Deus está dizendo: levante-se e passe por esse rio, atravessa isso. Olha que entre você aí, Josué, onde você está acampado, e a promessa que eu já dei, que Moisés viu lá de cima do monte, tem um rio, e você vai ter que passar por ele. Moisés já tinha atravessado o mar, agora Josué vai ter que passar pelo rio. Ou seja, antes de avançar, Deus vai ter que retroceder, porque Ele tem que ensinar tudo para Josué. O que Moisés já dominava, agora tem que ser ministrado a Josué. O povo precisava ver a mão de Deus conduzindo um novo líder. Por quê? Porque novidades assustam. Imagina o arraial de Israel pensando: e agora? Moisés subiu, não desce mais, o que está acontecendo? Josué se levantou, é uma coisa nova, novos tempos, sacerdote novo, a história nova, vai ficar complicado, novidade assusta. O povo tem que ver a mão de Deus sobre o líder, está todo um rolo imenso, e Deus ainda olha e diz: tem um rio aí na frente. Irmão, sinceramente, se não fosse a paciência de Deus, a gente não estaria mais aqui. É por isso que Jeremias, lá em Lamentações 3:22, escreveu assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ainda bem que Deus tem santas paciências conosco. Sai um gigante em cena e ele tem que começar o processo tudo de novo com um garoto, um Josué, que ele tem que ensinar a entrar, que tem que ensinar a passar pelo rio. Passaram pelo mar agora, mas tem que passar pelo rio de novo. Tem todo um trabalho, todo um processo, e Deus não desiste de nós, porque se tem uma coisa que não existe na relação com Deus, é automatismo. Nada aqui é automático, tudo é aprendizado. É por isso que hoje aqui, essa manhã, você pode fazer uma oração como se fosse a primeira oração da sua vida. Não precisa ser técnica, mecânica, reproduzida, tem que ser original. Todo dia você tem que passar por um rio. Às vezes é o rio das lágrimas, às vezes é o rio das decepções. Sempre a gente tem que passar por alguma. Só que a ordem de Deus é: levanta e passa o rio. Nós não fomos feitos para ficar do lado de cá, é preciso atravessar, tem que passar. A segunda ordem que Deus dá está aí, esforça-te. Moisés já tinha dito isso aqui para Josué, lá em Deuteronômio 31:7, esforça-te, ser corajoso. Interessante que Deus repete essa mesma ordem 3 vezes: seja forte e corajoso, versículos 6, 7 e 9. Ou seja, Deus sabe que o desânimo está sempre perigosamente perto da gente. Diante da ameaça do desânimo, a ordem é para que Josué não perca a alma. Por isso que ele fala: ser forte, anima. Ele sabe que o desânimo está vindo, então ele anima, para que ele não perca a alma, porque é perigosamente fácil a gente perder a alma no processo das grandes mudanças. É por isso que tem tanta gente que quando enriquece fica horrível, perde a alma no processo. É por isso que tem tanta gente que quando vê um sonho muito grande, já desiste logo, porque desanima, perde a alma. Então Deus avisa para Josué: o rio está ali, você tem que passar aí, força. Ser forte, corajoso. É Deus quem cria a hashtag Força Josué. Ser forte e corajoso. Vai, Josué, levanta, passa esse rio. Você vai conseguir. Interessante que outras versões colocam assim, seja corajoso. E ainda tem um acréscimo aí: ser muito corajoso. Interessante que coragem não é a ausência do medo. Coragem é a certeza feliz de que eu tenho medo, mas o medo não me tem. Eu sei que a coisa vai ficar complicada, a guerra vai se levantar, vai ter dia que eu vou quase destruído, mas eu permaneço de pé. Passa, porque o rio corre, o rio flui. Essa é a lição aqui. Eu gosto muito da expressão do versículo 6, diz assim: tu farás. Irmãos, a pedagogia divina não é firmada no Deus que dá, ela é firmada no Deus que me ajuda a ser. Você vai fazer. É por isso que Jesus vem e diz assim para a mulher: olha, a tua fé te salvou, você conseguiu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Eu não vou dar um monte de coisa para você, mas eu vou te fazer ser a pessoa que vai passar o rio, que vai se levantar, cujas potencialidades não vão destruir. Passa o rio. Terceira ordem que Deus dá para Josué: tem bom ânimo. Lá no versículo 7, tem bom ânimo. Interessante que o termo ânimo, como eu já disse, vem da mesma raiz latina, do vocábulo latino para alma. A ideia do texto é dizer o seguinte: tenha uma alma pronta, curada, disposta, ativa, levanta a cabeça, força, ânimo. É como se o texto estivesse dizendo assim: eu não fiz você para prostração. Interessante que não perder o ânimo é o grande desafio na geração de hoje.
Nós vivemos numa geração do cansaço de viver, a geração do esgotamento espiritual. Raramente a gente vê uma geração tão esgotada, uma geração o tempo todo estranha, pesada, densa. Complicado isso, a geração do bocejo. Em muitas igrejas onde a gente vai, a gente vê gente quase dormindo pelos bancos. A geração cansada, de manhã o cara já está cansado. É por isso que tem gente descansando de manhã, dormindo de tarde e repousando à noite. O extremo do cansaço. Para não perder o ânimo, existem algumas atitudes básicas. Eu coloquei 3 aí. A primeira é o otimismo. A visão otimista ajuda a gente a desembaçar a retina da alma. Um otimista sempre acredita no melhor. Esses dias eu estava lendo sobre 2 homens sentados no sol quebrando pedras. Um viajante passou e perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? E ele respondeu com aquela delicadeza: você não está vendo que eu estou quebrando pedra, não? Um sol desse eu não tenho o que fazer, passar aqui para perguntar. Eu estou aqui quebrando pedra, quer ajudar? O cara passou e chegou para o segundo e disse: o que você está fazendo? E ele batendo disse: construindo uma catedral. A diferença do otimismo está aí. Tem gente que só vê a miséria, a crise. Tem gente que vê o processo. O que é que você está enxergando aqui hoje? Visões pessimistas te jogam para baixo. Visões otimistas te fazem voar. Subirão com céus, com asas como águias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Primeira visão é otimismo. Segundo, para você não naufragar no desânimo, são bons pensamentos. Irmãos, escuta isso daqui, ó. O maior campo de batalha que a gente tem é a mente. Tem até um ditado popular muito famoso que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. É verdade, não tem nada pior do que uma mente vazia. Por isso que somos chamados a preencher a nossa mente o tempo todo com a palavra. Quando a nossa mente é alimentada pela palavra de Deus, ela se torna o jardim de Deus, o ambiente de Deus. É por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Aliás, Josué e Caleb foram os únicos dos 2 entre 12 espias que voltaram com pensamentos positivos. É por isso que foram os únicos que permaneceram vivos, para ver a concretização do ideal. 10 voltaram tremendo, com uma visão extremamente pessimista de si mesmos. Eles dizem assim: aos nossos olhos éramos como nada. Josué fala: mas dá. Caleb fala: eu também acredito que dá. Como Deus procura hoje homens e mulheres que não se enxerguem como um nada, mas como um nada a serviço do Deus que é tudo. Muda muito, não muda? Como é importante entender isso. Terceiro, é você ter um objetivo na vida. Isso te salva do desânimo. Deus estava dando para Josué um alvo. Sabe o que Deus disse para Josué? Lembra da primeira ordem? Levante-se e passe o rio. O que Deus está dizendo para Josué é tremendo. Josué, você não precisa nem olhar para o rio. Lembre que do lado de lá tem outra margem, e é lá que está a terra do sonho. Então você tem uma escolha: ou fica plantado aqui na terra da miséria reclamando da vida, ou se levanta e atinge o ideal, passa pelo rio, chega do outro lado, a margem está lá, ela não sai dali. Mude a mente, não perca o ânimo, a sua alma precisa se fortalecer na palavra. A quarta ordem que Deus dá está aí, ó: faça o melhor. Lá no versículo 7, o melhor que você puder. Ou seja, Deus ordena para Josué que ele faça tudo conforme a lei que Moisés havia ordenado estava de pé. Faça tudo quanto Moisés ordenou. Ou seja, Deus deu tudo para Josué. Eu queria que você percebesse isso aqui, ó. Tudo foi dado para Josué. Deus deu para Josué a ordem: passa o rio, atinge a terra. Deus deu para Josué a referência, Moisés, o tempo todo. Deus deu para Josué o objetivo, a terra da conquista, e ainda deu o mapa, o livro da lei. É Deus dizendo: não tem como se perder, Josué, simplesmente levante e vá. Deus deu tudo. Até hoje Ele faz a mesma coisa. Ele ainda nos deu a alegria de estarmos aqui, nos deu a salvação, nos deu um mapa para onde a gente deve ir, e nos deu a capacidade para permanecer lutando pelos ideais, tanto nosso quanto de Deus em nós. Deus ordena para Josué que ele faça tudo conforme a lei que Moisés havia ordenado. Ou seja, Deus deu tudo. Em outras palavras, Deus não queria nenhuma desculpa para Josué, por isso que Ele deu tudo. Escuta uma coisa aqui, ó. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele manda a gente fazer o melhor. Porque quem faz de qualquer maneira sempre tem prejuízo. Quando Deus te der uma ordem, faça sempre o melhor. Sempre o melhor. Se você for cantar, cante o melhor que puder.
Se você for pregar, prega o melhor que puder. Se for tocar, toque o melhor que puder. Se for limpar o chão, faça o melhor que puder. Você trabalha para o Deus da excelência sublime, suprema e soberana. Não aceita o que seja ruim, Ele aceita o melhor. Geralmente, graças a Deus isso está diminuindo, mas em muitos, ao longo de algum tempo atrás, principalmente, a gente via na igreja coisas toscas, horríveis, e a gente achava, é porque Deus, é para Deus. Se é para Deus, é que tem que ser o melhor, cada vez mais, amém? E Deus está dizendo para Josué, a lei está aí, está tudo de pronto, faça o melhor, até porque coisas mal feitas quebram mais rápido, não é verdade? Coisas mal feitas quebram mais rápido. A pergunta de Deus para você essa manhã é a seguinte: qual é que vai ser o seu legado? O legado da excelência ou da negligência? Excelência ou negligência? Quinta ordem que Deus dá para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, está lá no versículo 8. Essa talvez seja a ordem mais importante. Valorize a palavra, faça tudo que a palavra ordenar, que a palavra seja a regra da sua vida. A ordem que Deus deu a Josué ainda serve para nós. Vivam pela palavra. Irmãos, a gente vive no mundo da imagem, do som e da fúria. É um mundo governado pela deusa dessa era, a deusa mídia. Ou seja, precisamos urgentemente de um retorno da valorização da palavra. Se nós não voltarmos para a palavra, seremos engolidos pelo século. É a palavra. O que fez Josué entrar na terra foi a palavra. Tudo que Deus fez, fez pela palavra. Você está vivo aqui hoje porque Deus tem te alimentado da palavra. É tudo pela palavra. Milagre é bom, mas a palavra é melhor. A festa é maravilhosa, mas a palavra é melhor. Fica na palavra, ama a palavra, come a palavra, viva pela palavra. É tudo pela palavra. Tudo que Deus faz, faz pela sua palavra. Deus só vai enviar um avivamento a essa nação quando essa nação voltar para a palavra. O anseio de Deus é enviar um avivamento. O escritor inglês disse que Deus está mais interessado em mandar um avivamento do que nós em receber. Mas quando a gente voltar a se interessar pela palavra, Deus vai enviar um avivamento poderoso sobre essa nação. A sexta ordem que Deus dá para Josué é tremenda. Olha o que ele diz: não pasmes nem te espantes. Deus estava dizendo a Josué uma palavra que atravessaria os séculos: não se renda ao medo. Irmãos, lá no Salmo 91, versos 5 e 6, já estavam os terrores, os espantos e as maldades, porque pavores e espantos não podem dominar quem está escondido no esconderijo de Deus. Deus está avisando para Josué: Josué, vão vir medos, espantos, mortes, angústias, pavores. O apóstolo Paulo vai escrever depois numa das suas cartas: nós enfrentamos lutas por fora e terrores por dentro, angústia para todo lado. Ser cristão não é viver uma vida o tempo todo de mar de rosas. Tem crise, tem angústia, tem depressão, tem doença. Porém, nós temos uma ordem de Deus: não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo. A nossa maior alegria é saber que Deus está conosco. Uma das grandes ministrações de Jesus para os discípulos, sabe qual foi? Está lá em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. O crente tem paz. Ele sabe que a guerra existe, mas ele tem paz. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas ele tem paz. A vida está sendo destruída por todos os lados, mas ele tem paz, porque ela foi ministrada como herança de Cristo a nós. Cada uma dessas ordens que Deus deu para Josué tem um só objetivo: mantê-lo de pé. Um só objetivo: Josué, fique de pé. A situação não está fácil, mas fique de pé. Potencialidades você tem. Cada uma dessas ordens mostra uma potencialidade. Faça o melhor. Levante, passa, perceba, fortaleça. Eu estou contigo. Essa é a ideia. Deu para entender? Segunda coisa é a ação de Deus presente. Isso é espetacular, porque isso fecha muito bem todo esse raciocínio. Escuta uma coisa aqui, ó. Cuidado com a maldição da autossuficiência. Nós estamos vivendo uma geração profundamente autossuficiente, e nenhum homem é tão bom, tão gênio, tão competente que não precise do auxílio de Deus. Todos nós carecemos do auxílio de Deus. É muito importante entender isso. Quando o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, morreu, alguém perguntou para o seu contador: quanto ele deixou? O contador falou: deixou tudo, não levou nenhum centavo. Não é? Não existem homens autossuficientes.
Não existem gênios extraordinários que não precisem da graça de Deus. Todo e qualquer homem, quando o bicho pega e a luz do quarto apaga, precisa do abraço poderoso e curador do Espírito de Deus. Sai daqui essa manhã com essa certeza feliz no seu coração: eu sou dependente de Jesus Cristo. Preciso de Jesus para viver. Eu preciso de Jesus para cruzar os rios que atravessam a estrada da minha vida. Deus disse 4 coisas para Josué depois dessas 6 ordens que eu falei. 4 coisas tão tremendas que eu preciso dizer isso a você aqui essa manhã. A primeira coisa que ele diz assim, lá no versículo 3: todo lugar que pisares será teu. Interessante que isso aqui não é uma promessa exclusivista só para Josué. É por isso que muitas Bíblias traduzem o termo no hebraico como vosso pé, para dar um indicativo da nação de Israel. É ele dizendo: Josué, lembre-se que o que você pisar vai ser seu, e esse seu não é indicativo de posse sua, mas da nação da qual você é líder. É Deus dizendo que todo e qualquer homem de Deus nunca pensa só em si, pensa em quem tem do lado. A sua maior alegria é que as pessoas ao seu lado possam sorrir também. Se a luz que está em você se apagar, as pessoas ao seu lado morrem de frio. Mas se a luz que está em você estiver acesa, as pessoas ao seu lado, além de iluminadas, se aquecerão. É isso que Josué ensina para nós aqui hoje. Escuta uma coisa aqui, Deus é o Senhor por trás de cada conquista de Josué. O texto vai deixar bem claro que não foi a capacidade militar de Josué, não foi a competência de Josué em traçar estratégia de sucesso, foi Deus. Tudo no texto é Deus. Foi Deus quem deu a estratégia para derrubar os muros. Foi Deus quem deu a vitória quando o povo entrou. É Deus quem está no processo. Foi Deus quem deu discernimento para saber como lidar com o pecado de Acã e tirar o pecado da nação. Sempre Deus, tudo Deus, o tempo todo Deus. Se você olhar na sua vida hoje, é tudo por Deus. Você está de pé por causa de Deus, está respirando por causa de Deus, a vida acontece por causa de Deus, a bênção é voltada por Deus, é tudo por causa de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele glórias por toda a eternidade, para todo sempre. Tudo Deus. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, essa aqui é a nossa grande certeza: nós não lutamos sozinhos. Isso que Jesus está fazendo não é uma exortação, é uma alegria. Sem mim vocês não conseguem, porém eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então entendam que eu estou com vocês. Segunda coisa que Deus diz a Josué: ninguém te poderá resistir, lá no versículo 5. Ou seja, sempre que a gente estiver fazendo algo para Deus, vai ter oposição, sempre. Pode ter certeza disso. Neemias, por exemplo. Neemias não tinha nada a ver com a história, estava lá trabalhando normal, alto cargo, tudo muito bem. De repente ele ouve falar da situação que está Jerusalém, tragédia, angústia, vergonha. Ele resolve voltar e trabalhar, fazer um trabalho que não era nem para ele, mas ele faz. Aí se levanta Sanbalate, Tobias e um monte de gente. Sempre vai ter oposição. Interessante que o texto bíblico trabalha numa lógica de contrários. Ele diz assim, ninguém te poderá resistir. Esse ninguém é todo mundo. Não é interessante? É igual como diz no Salmo 23, nada lhe faltará. Esse nada é tudo, não vai faltar problema, não vai faltar angústia. A ideia aqui é: ninguém te poderá resistir. Qualquer um que se levantar, todo mundo. Ninguém é todo mundo. É coisa da filosofia de Deus. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Vai explicar, não é? E ele diz: ninguém te poderá resistir. O que ele está dizendo é tão tremendo. Quando a força da nossa missão está alimentada pela palavra, nenhuma oposição prospera. Ela se levanta, mas ela cai. Nenhuma oposição prospera, porque obediência sincera à palavra é que leva à vitória sobre qualquer resistência. Tente lembrar sempre do que Deus disse a Josué: se você se mantiver no livro da lei como Moisés, eu serei contigo como fui com ele. Moisés também teve resistência de dentro de casa. A própria irmã se levantou contra ele, mas não prevaleceu. Se você estiver fazendo a obra de Deus baseado na palavra dele, resistências e oposições se levantarão, mas não prevalecerão, porque Deus é fiel. Porque quem está em posição nunca teme oposição. A pergunta de Deus essa manhã é bem simples: você está no lado da posição ou da oposição? Tem muita gente hoje na oposição. Tem gente que tem assim um espírito petista, violento. Ele não consegue ficar em paz com nada.
Quando é o grupo dele que governa, está errado. Quando é o do outro, está mais errado ainda. Ele nunca consegue ficar em paz. Tem gente que não tem a linha do equilíbrio traçada dentro do peito. Ele vive de extremos, de exageros, é viciado nos excessos. Você já viu gente que não para um minuto sequer, ele fica sempre procurando uma loucura, uma doideira? Já viu? Não tem gente que tem vontade de pregar, dirigir um culto, tirar oferta, pegar a criança, levar ela embora, voltar. O tempo todo plugado, linkado no 220. Sabe o que é isso? Medo do silêncio. Psicologia neurótica. Se parar, morre. É como a mariposa atraída pela luz, até morrer queimada. A fé cristã é equilíbrio. Tem dia que você corre, mas tem dia que parar para ouvir. Ninguém te poderá resistir, nem você mesmo. Amém? Às vezes o pior gigante não é o que você enfrenta fora, é o que se levanta no peito todos os dias. Tem mais uma ordem que Deus fala, mais uma coisa que Deus disse a Josué, terceira, olha o que ele diz no versículo 5: eu serei contigo. Irmão, não há promessa maior do que essa. Sinceramente, eu não consigo enxergar nada melhor do que isso aqui, ó. Deus olhar para mim e dizer: eu vou ser com você. Acabou, tá fechado aqui. Eu serei contigo. É a maior de todas as promessas. A garantia da presença de Deus deve ser suficiente para a gente lutar qualquer batalha. Porque se eu sei que Deus está comigo, não interessa se eu venço ou morra na batalha, eu estou com Ele. Disse que um pregador escocês muito piedoso estava bem doente no hospital. Alguém foi visitá-lo. E na visita disse: o senhor está preocupado, você vai morrer, está com medo? Ele disse: não, porque se eu estou vivo, Cristo está comigo. Depois de morto, eu estarei com Ele. Não faz diferença. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lá em Mateus 28:20, Ele garantiu aos discípulos: eu estou, não é estarei, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele Cristo ainda está aqui hoje com você, do seu lado, na sua vida, na sua história, nos seus processos, nas suas derrotas, nas suas vitórias. Interessante que o texto bíblico diz que Josué era servidor de Moisés. Ou seja, ele viu a proteção e as obras maravilhosas que Deus fez por Moisés na condução do povo. O que Deus estava prometendo para Josué era a mesma coisa: presença, proteção e provisão. No mundo que a gente vive hoje, do individualismo, da solidão e do abandono, essa aqui é a maior de todas as conquistas, é saber que eu não ando sozinho, não luto sozinho, e que por mais que o mundo me abandone, eu tenho um abraço. O abraço do meu Deus, que nunca falha, que nunca esteve longe, que sempre esteve perto. Deus que trabalha dentro das nossas almas. A última coisa que Deus fala para Josué é uma ordem tremenda, é uma pergunta extraordinária. No versículo 9 ele pergunta assim: não te mandei eu? Esse aqui é o texto mais famoso do livro de Josué, todo mundo lembra disso. Não te mandei eu, está lá em Josué. Só que também é o grande segredo do livro. É isso que precisa ficar gravado na nossa mente: submeter-se à vontade soberana de Deus, ainda que nas coisas difíceis. É o grande segredo de Josué. Ele poderia dizer: Deus, não vai dar não, eu não sabia que era assim. Mas ele se submete à vontade de Deus. Você vai ver isso lá no final do livro, quando ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fez uma decisão concreta, consciente, perfeita, profunda. Muita gente hoje ainda confunde a voz de Deus com os barulhos, os murmúrios da própria mente. Só que quando Deus fala, geralmente 3 coisas acontecem. A primeira, não existe confusão, porque Deus é luz. Se Deus fala, Ele esclarece. A segunda, existe paz, porque Deus nunca dá uma ordem conflitante com a sua palavra. Se Deus te falar alguma coisa, vai procurar na Bíblia. Se tiver coragem, legitimada pela Bíblia, vale. A terceira, você se mexe. Deus nunca dá uma ordem para te deixar parado. Todas as ordens de Deus te colocam a caminho. A palavra te dinamiza, tira do chão do marasmo. A palavra de Deus vem só para fazer a gente ser. É por isso que Paulo deu um brado que eu acho tremendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que o texto está dizendo para nós aqui essa manhã. Juntar a ação de Deus com a nossa potencialidade, o resultado é passar a outra margem e conquistar as coisas que Deus quer que a gente conquiste, não a que a gente quer. Amém? Eu queria mostrar uma coisa para você no final dessa aula que para mim é maravilhoso. Se você olhar, esse texto mostra para mim e para você lá no final do livro que José aprendeu muito bem a lição. Quando você olha Josué capítulo 1, versículo 1, sabe como é que Josué é apresentado no livro? Está escrito lá assim: Josué, filho de Num,
servidor de Moisés. Aí lá no capítulo 24, versículo 29, sabe como é que Josué fecha a sua história? Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ele venceu. Promoção, ele foi promovido. Está no mesmo nível de um Moisés que foi servo do Senhor. Agora vem um Josué, servo do Senhor. Ele aprendeu a lição, ele seguiu o caminho, passou pelo rio, foi forte, corajoso, se manteve no texto, confrontou o pecado da nação, se manteve bíblico o tempo todo perto de Deus. Quando terminou, deixou de ser o auxiliar e virou servo do Senhor, aquele em quem Deus agora pode falar: meu servo Moisés está morto, meu servo Josué também está morto, mas são meus. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele propõe aqui hoje a santa parceria. Se você quiser fazer para Deus, fique de pé, vamos orar. É o privilégio da santa parceria. Eu quero fazer uma oração com você. A gente orar aqui hoje agradecendo, acima de qualquer coisa, agradecendo a Deus. Agradecer a Deus porque Ele ainda conta conosco. Deus conta conosco. E é essa capacidade que Ele nos deu, essas potencialidades que Ele desenvolve em nós, que nos fazem sair daqui hoje com as mãos mais firmes para aquilo que Deus tem para nós. Que bom poder ministrar essa palavra em janeiro, a abertura do ano, que é para você poder cruzar o Jordão, passar pelo rio. Interessante que a Bíblia vai dizer que José fez uma coisa. Deixa eu só fazer parênteses, é que eu lembrei aqui, eu preciso fazer esse parênteses. A Bíblia diz que Josué vai fazer diferente dessa vez. Olha como Josué é diferente. A Bíblia diz que ele vai chamar um grupo de homens. Quando passar pelo meio do rio, eles vão pegar pedras do meio do rio, e quando eles chegarem do outro lado, eles vão fazer um monturo de pedras, que é para quando os meninos perguntarem à próxima geração: o que são essas pedras? E os pais vão dizer que um dia Deus abriu o rio e a gente passou. Ou seja, tenha conteúdo nas suas vitórias. É para você terminar como servo de Deus. Qual é o grande troféu que Josué recebe no final da sua vida? Ser reconhecido como servo do Senhor. Ou seja, a maior alegria nossa aqui hoje é se ninguém lembrar seu nome, mas lembrar que você é servo do Senhor. Lembrar que a sua vida existe para servir a Deus, que você é servo de Cristo, servo da cruz, servo do túmulo aberto da ressurreição. Você é servo de Deus. Esteja feliz com isso, regozije em ser servo do Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Ó Senhor, obrigado por ser teu servo. Leva-nos e eleva-nos a essa condição, essa mentalidade, da gente sair daqui, Senhor, entendendo que somos teus servos. Oh Pai, obrigado pela tua presença, Senhor. A tua presença que garante: estarei convosco todos os dias. O Senhor está conosco hoje, o Senhor está conosco em cada momento, em cada crise. Ajuda-nos, Pai, a não confiarmos só na nossa potência, mas aprendemos a confiar e descansar em Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.